Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Se puder aí dar aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, se der também faz aquele comentário, dá força aí para nós aí que nós agradecemos. Bom, hoje vamos falar sobre uma curiosidade, não vai ter política, bom, vai, inclusive vai ter guerra, mas é uma coisa muito antiga, passada, e acabou virando uma curiosidade e talvez até muito em voga nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre pirataria, mais especificamente sobre uma pirata que ficou conhecida como a Leoa da Bretanha. Em 1300, no último ano do século XIII, nasceu Jeanne de Belleville. Após uma longa vida, muito treino, muito estudo, com 12 anos ela se casou. É isso aí, galera, nós agora estamos em 1312 e o século é o século XIV, onde a expectativa de vida era muito baixa, muito curta. E 12 anos, a menina já estava ali naquela fase de menstruar, menstruou, casou. Era assim que a coisa funcionava. Ela não fugia à regra, ela era nobre, ela não era inumana, ela continuava sendo uma mulher, menstruou, casou com um nobre de longa linhagem. O nobre tem até um nome conhecido dos brasileiros, Chateaubriand, na verdade, Geoffrey Chateaubriand. Primeiro casamento, viveram felizes durante algum tempo, 5 filhotes, e ele morreu jovem. Ele, quando casaram, tinha 19 anos, ela 12, e ele morreu aí uns 10, 15 anos depois. Ela ficou viúva, né? Casou mais uma vez, mas seu segundo marido também morreu, mas ela não ficou viúva desse segundo marido. Foi um casamento muito curto, porque ele morreu e foi considerado de forma estranha. Então o Papa João XXII anulou o casamento de Jeanne de Belleville, que agora já era Jeanne Chateaubriand, né? Ela ficou viúva ainda do primeiro marido. Mas ela era francesa e não desistia nunca, então ela casou a terceira vez, dessa vez com Olivier de Clisson, e com ele também teve filhos, 2 filhos, mas logo depois, em 1437, estoura uma coisinha chamada a Guerra dos 100 Anos, que na verdade teve 116 anos, né? Entre a Inglaterra e a França, que disputavam a região justamente da Bretanha, né? Bem, durante a guerra, né, durante o cerco à cidade, mais especificamente a cidade de Vannes, né, tudo aí na Bretanha, tá? A cidade caiu para os ingleses e o marido, Olivier Clisson, foi capturado pelos ingleses, levado como prisioneiro e tal. E na época era comum que se escravizasse ou até mesmo se matassem os prisioneiros de baixa estirpe, mas os nobres eles guardavam como prisioneiros e criavam situações de pagamento de resgate ou de troca de prisioneiros mesmo, né? Os prisioneiros com uma hierarquia social um pouco mais alta entravam nessa categoria sempre. E o Olivier Clisson acabou voltando para a França, né, para a Bretanha, para a casa dele, no pagamento de resgate. O Clisson ele tinha alguns irmãos e alguns estavam apoiando a Inglaterra nessa disputa. Então ele ficou mal visto pela coroa francesa e acabou que em 1343 ele foi a um torneio convocado pela coroa francesa, aquela coisa de um torneio medieval, né? Disputa de justa, disputa com espadas e arco e flecha, aquela coisa que aparece muito nos filmes, é uma coisa bem legal, até hoje em dia bastante curiosa. Naquela época eram torneios mesmo e tal, era uma coisa bem mais séria. E ele foi, e quando chegou para esse torneio ele foi preso, e alguns meses depois ele foi julgado traidor da coroa, sem nenhuma prova, sem nada, mas ele foi julgado traidor da coroa e cortaram a cabeça do Clisson. E fizeram uma coisa que era absolutamente aterradora e totalmente inaceitável para a época. Eles colocaram a cabeça de Olivier Clisson à mostra, né, para todo mundo ver.
Isso era uma coisa que era feita só por aqueles bandidos de mais baixa estirpe. E ladrão, aquelas coisas bem ruins mesmo, né? Que eles consideravam assassinos e tal. Então, assim, eles colocaram o Clisson como se fosse um bandido comum da pior espécie. A Jane foi ver pegou os filhos, foi lá na cidade onde estava exposta a cabeça do marido, reconheceu, viu que realmente era verdade, saiu dali, vendeu tudo que ela tinha, castelo, tudo que ela tinha, pegou a grana, chamou os homens do marido dela, lembre-se que eram senhores feudais, os dois juntos tinham uma quantidade de terras enorme, eram dos mais considerados os nobres mais importantes e influentes na região. Então ele tinha um exército grande que lhe servia. Ela contratou todo mundo como mercenário e começou a atazanar, a atacar a nobreza francesa da região, né? A primeira, inclusive, foi facilitada, porque quando o castelo estava lá de portinha fechada e tal, aí o nobre que viu ela chegando reconheceu, abriu os portões e aí foi a carnificina. Só ficou 2 ou 3 vivos que ela manteve para contar o que ela tinha feito para o rei da França. Esse rei da França, esse era o Filipe VI. Passado esse momento, ela, voltando aqui à nossa história, ela continuou uma série de ataques e saques. Ela tinha por hábito de deixar sempre 1, 2, 3 vivos para contarem a coroa francesa o que ela tinha feito, mas ela não poupava os nobres. Os nobres ela pegava, matava todos. Não sobrava um para contar a história. A plebe ela ainda guardava alguns. Bom, vendo o que estava fazendo Jeanne na Bretanha, o rei inglês resolveu se meter. Ele mostrou que ele não era misógino, né, não estava nem aí para esse negócio de sexo, de gênero fraco, frágil, e deu uma carta de corsária. Ou seja, agora Jeanne era uma mulher que não apenas saqueava, mas também ela saqueava legalmente, entre aspas, para o rei da Inglaterra. E claro, uma corsária, uma pirata, mesmo que legal, pela Inglaterra, ela ganhou uma frota com 3 navios. E ela pintou esses navios de preto e as velas de vermelho. Passou a vasculhar os mares, né, da costa da Bretanha, atrás de naus francesas. E foram muitos, mas muitos mesmo, os ataques e os navios que ela dominou, saqueou, e as guarnições que ela matou, sempre deixando pelo menos 1 ou 2 vivos para contarem ao rei da França o que ela tinha feito. Mesmo após a morte, em 1350, do Filipe VI, ela continuou suas atividades até 1353. Em 1353, ela sofre um naufrágio da sua nau Capitânia, que ela tinha batizado, curiosamente, como Minha Vingança. E ela consegue escapar com um filho mais velho. O mais novo, infelizmente, morreu durante o naufrágio. Ela conseguiu chegar ao bote com ele, mas como demorou a ser resgatada, o mais novo morreu de desidratação, né? E ela foi resgatada pelos ingleses depois desse naufrágio, foi para a Inglaterra e resolveu aposentar a espada. Casou pela 4ª vez, agora com um nobre inglês chamado Walter Bentley, que era uma espécie de lugar-tenente, era um deputado, né? E era uma espécie de lugar-tenente do rei da Inglaterra, Eduardo III. Ela, em 1353, casou com ele e teve uma vida de mais 3 anos casada, agora tranquila, no castelo, morreu em 1356. Ela, durante o período que saqueou e atacou guarnições, castelos e embarcações francesas, ela ficou conhecida como a Leoa da Bretanha. Bem, galera, essa é a história de Jeanne de Bougainville, ou, se preferirem, Jeanne Bentley no final, e que ficou conhecida como a Leoa da Bretanha. E é isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Um grande abraço.